Bom dia, tudo bem? Eu sou Alexandre da Strike Games e eu queria contar um pouco da minha vivência na indústria dos games. Eu comecei a trabalhar com games desde 2007. Tive a oportunidade de trabalhar como modelador 3D, trabalhei também com arte 2D, trabalhei com interface, tive a oportunidade de trabalhar como game designer e finalmente gerente de projeto e agora está à frente da Strike Games. Então isso me deu uma expertise muito boa para entender como é que funciona o fluxo de criação de um game, as etapas, os profissionais envolvidos e como pensar isso. E também me deu uma expertise de trabalhar com a criação de protótipos para desenvolver jogos, que é justamente o objetivo desse projeto. Vejam os protótipos que nós desenvolvemos. É criar um protótipo que possa ser convertido ou num jogo de tabuleiro, num jogo de cartas, ou então mesmo num jogo digital futuramente. Bom, vamos à questão do primeiro desafio. Acredito que o assunto é tranquilo para que vocês fechem, porque é algo que vocês já convivem. Mas e os 3 jogos que eu pedi para vocês pensarem? Bom, lembrem que a gente pode trabalhar com jogos mais complexos, com jogos mais simples ou com dinâmicas. Por exemplo, jogos mais complexos, você pode pensar no Subcity, que tem uma série de regras e informações, é um jogo mais difícil. Pode trabalhar com Exit, que é um jogo cheio de desafios, mas ele já é um pouco mais simples. Ou você pode trabalhar com jogos tradicionais, como o War, como o Jogo da Vida, como o Banco Imobiliário, ou trabalhar com jogo de cartas, por exemplo, Uno, próprio baralho, Super Trunfo. Pode trabalhar também com jogo de memória, pode trabalhar com diversas outras formas, até dinâmicas, por exemplo, esconde-esconde, polícia ladrão, e fazer adaptações disso. Então é importante que vocês definam em primeiro ponto o assunto, que é o mais fácil, a faixa etária que vocês vão trabalhar, a série que vocês vão trabalhar e de que forma vocês querem abordar isso. A partir daí vocês vão traçar os jogos que vão servir de análise para que vocês possam criar seu próprio jogo. Então essa é a primeira parte que vocês devem fazer. A partir dos 3 jogos escolhidos, façam uma análise dos pontos fortes e dos pontos fracos do jogo. Se você desconsidera alguns elementos do jogo que acha que eles sejam negativos, não os utilize. E veja os pontos fortes. Veja de que forma você pode trabalhar com eles e de que forma você pode melhorar, de que forma você pode adaptar isso. E aí você pega os 3 jogos e faz essa análise e procura juntar essas características para criar o seu próprio jogo. E a partir daí você começa a pensar e andar com suas próprias pernas. Essa é a técnica que a gente desenvolveu ao longo do tempo e aprendeu também com outras pessoas que fazem isso. Porque às vezes para você criar um jogo do zero, você tem mais dificuldade. Então quando você começa a analisar, estudar outros jogos que já existem, começa a ver como é que foi feito, isso já vai facilitar muito para que você possa criar o seu próprio jogo. Então agora vamos falar sobre o desafio 2. Vamos ao desafio 2. Bom, vocês devem ter pensado aí agora esses 3 jogos, vistos as características principais de cada um. Então cabe
Agora escrever o documento de 1 ou 2 páginas em que em 2 linhas você vai descrever o seu jogo, qual é o assunto, qual a abordagem principal dele. E aí você deve responder algumas perguntas para escrever um parágrafo e explicar melhor isso. Essas perguntas são: como eu jogo, o tempo de duração do jogo, quantas pessoas vão estar envolvidas, como é que eu venço esse jogo, quais as características, quais as peças que esse jogo possui. E aí se faça essas perguntas e você já vai começar a visualizar o jogo em sua mente. Uma técnica que eu costumo fazer muito é isso. Antes de colocar o jogo no papel, eu já penso como ele vai funcionar. Se vai ser um jogo de trilha, e aí você tem que chegar até o final para vencer. Se você tem que resgatar um número de personagens no cenário para vencer. Se você tem que usar dados para derrotar o inimigo. Você tem que pensar esses detalhes. Quantas cartas vão ter, ou quais são as principais cartas do jogo. Se essas cartas mudam o fluxo do jogo. Se é um jogo para 5 pessoas, se é um jogo para 10. Tem que começar a pensar essas coisas. Esse é o primeiro passo, um exercício de pensar como o jogo vai funcionar. Então, colocar no papel essas informações. O tempo, que tipo de jogo vai ser. Não precisa colocar o jogo que serviu como influência, mas você deve colocar o que você quer no seu jogo. E o importante é que vocês não façam uma cópia de outros projetos, que vocês criam de vocês, para que vocês possam adaptar de acordo com suas necessidades, que possam criar em cima do que vocês precisam para a sala de aula. Então, o desafio de hoje é escrever esse documento de 1 ou 2 páginas explicando o projeto de vocês, o assunto, as informações. Aí eu preciso que vocês me mostrem isso para que eu possa orientar cada um de vocês. Obrigado e um bom dia.